Porque você é o Deus que nos ensina o que é útil e nos mostra o caminho que devemos andar. Você nos toma pela mão e nos guia. Nós te agradecemos pela tua palavra, que é incorruptível e que não pode mentir. E nós nos baseamos nela, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Você pode sentar, querido. Graças a Deus. Bom dia. Vocês estão bem? Esse é o dia que o Senhor criou para que nós nos alegrássemos nele. É um dia de paz, de bênção, em que a sua boa mão está sobre nós. Amém? Nós estamos felizes porque temos a oportunidade de estarmos juntos para sentar e comer e beber do que Deus colocar na mesa. Fica certo, querido, que todo ajuntamento, seja ele grande ou menor, Deus nunca ajunta o povo para nada. Deus ajunta porque Ele quer alimentar, Ele quer fortalecer, Ele quer esclarecer, iluminar, corrigir. Amém? Nós estamos numa conferência de família, iniciamos ontem à noite, né? Quem estava aqui ontem à noite? Bastante gente, que bom. Vejo algumas mãozinhas que não estavam levantadas, então você vai ter a oportunidade. Para você, a conferência começa hoje. É uma pena que você só está pegando metade, né? Mas, graças a Deus que está pegando alguma coisa. Isso é muito bom. Então, nós estamos aqui nessa manhã para dar continuidade. À noite, João vai finalizar. E como eu falava ontem, né, quando eu subi com ele, eu dizia que família é um assunto que não se esgota. Então, família é um assunto, queridos, necessário para a igreja em todo tempo, em qualquer tempo. Amém? João falava ontem que nenhum de nós deixa de ser família. Se você não é marido ou esposa, você é filho, você é pai, você é mãe, você é irmão, ou seja, ninguém nasceu de uma chocadeira. Amém? Todo mundo nasceu de alguém, logo isso já te fez filho de alguém. Amém? Então, todos nós, naturalmente falando, fazemos parte, somos família e espiritualmente também. Nessa manhã a gente vai tratar algumas coisas bem pontuais, talvez... Pode ser que você ouça coisas que já tem ouvido aqui na sua igreja, né? Temos uma igreja saudável, onde a palavra de Deus é ensinada. E eu não tenho problema de repetir as mesmas coisas, como Paulo disse, porque é segurança para nós. Amém? Então, assim, eu e João, em geral, a gente não combina, né? João, tu fala isso, eu falo isso. Não, assim, às vezes ele está orando para pregar e eu digo, você vai falar sobre o quê? Não, vou falar sobre Efésios. Então tá bom, porque aí eu já vou e falo só isso, né? Mas, hoje a gente vai falar sobre os pilares, as colunas que formam família. E antes da gente entrar nisso, deixa eu te falar. Você deve estar vendo, né? Estar vendo com certeza que família é um assunto que Satanás tem pessoalmente tratado de destruir. Pessoalmente, né? Então é um assunto que muito interessa a ele, né? E ele não manda nenhum demônio fazer, não. Ele vai ele mesmo. Ele gosta de maltratar os alicerces da família. E eu vou te dizer que a gente está entrando numa era em que nada do que você, pelo menos quem é 40 mais, nada do que você viu na sua infância, adolescência, que recebeu dos seus pais, se repetirá nos próximos anos. Não no mundo. Na igreja sim, mas não no mundo. Todas as bases destroçadas. Você entende? Tudo que parecia certo, agora vai tomar a cara de que é errado. E tudo que era errado, agora vai se vestir de certo. E eu vou te dizer, dentro deste século 21, em 2025, se você está tendo filhos agora, se você tem filhos pequenos agora, você precisa estar ciente do que as próximas décadas, se houverem, porque na hora que Jesus vir, acabou essa besteira para a gente, graças a Deus, vamos embora. O negócio vai continuar aí, a chapa vai esquentar e muito, coitado. Eu tenho muita pena de quem vai ficar. Mas, se não, nas próximas décadas a gente precisa estar consciente do que este mundo feio vai fornecer para as nossas famílias, dentro de escolas, né, dentro de creches, dentro dos cursinhos, dentro das faculdades. Porque o que temos visto hoje, na verdade, é o começo de coisas que vão piorar muito. Então, eu acredito mesmo que
você como pai e mãe, a gente precisa observar, né? Que tempo é esse? Discernir que tempo é esse. E como podemos nos munir da parte de Deus em como lidar com isso. Se você não tem criança pequena, né, mas você já tem nesta era, 2025, você tem um filho adolescente, significa que nas próximas décadas, seu filho vai se tornar um jovem, um adulto. Mas em 2025, ter filho adolescente também é desafiador. A gente ainda tem um adolescente em casa de 17 anos, está fazendo o 2º ano do Rema, é a última, os outros 2 já casaram, mas ainda assim é interessante, porque são 3 filhos que foram criados na mesma casa, ouvindo as mesmas coisas, com os mesmos exemplos, e todos os 3 filhos são diferentes. Você entende? Claro, todos os filhos são diferentes, né? Só que de Gabriel ele tem 26, eu acho que Gabriel já tem, que é o primeiro. De Gabriel para Isabel, com 17 anos, eles têm o quê? 10 anos de diferença? Em apenas uma década, a forma de criar Isabel já foi totalmente diferente da forma que eu criei Gabriel. Porque quando Gabriel chegou, não tinha ainda esse advento da internet forte como a gente tem hoje. Gabriel não cresceu num ambiente em que uma criança de 3 anos queria celular. Gabriel não cresceu num ambiente em que uma criança de 3 anos você dava um tablet para ela poder ficar quieta no restaurante. Gabriel não chegou nessa época, mas Isabel nasceu nessa era. Você entende? E aí a gente teve que administrar, porque eu vou te dizer, nunca houve, todos os estudiosos dizem isso, eu não estou falando de estudiosos bíblicos, não, estou falando avaliadores seculares, né, como se chama. Nunca houve um distanciamento tão severo de gerações como acontece agora, nessa era. A gente sabe que as gerações sempre foram umas diferentes das outras. Os pais não entendem os filhos, aí os filhos não entendem os pais. Isso é uma coisa de sempre. Mas neste momento, nunca houve um distanciamento tão severo, tão grande como agora. Eles atribuem isso ao advento da internet, né? Porque se você é 40 mais, como eu, né? Eu cresci sem nenhuma internet, não existia internet na minha época, né? Então eu fui da época do orelhão, né? Da evolução da ficha para o cartão. Nossa, era uma grande evolução, né? Você vai fazer um trabalho escolar, você ia procurar uma biblioteca para achar um livro, para copiar o livro, não é isso? Então você entregava um trabalho no papel ao maço, fazia uma cópia, era tudo escrito à mão, as pessoas escreviam, as pessoas faziam caligrafia. Na verdade, eu sou da época que você, na minha escolinha lá em Minas, dos 6 meses aos 11 anos eu cresci em Minas Gerais. Então, na minha escola, os alunos chegavam, ficavam na fila, cantavam o hino nacional, hasteavam a bandeira e depois entravam em sala de aula. Isso, mãozinha, Hoje os guris não sabem para onde vai. Ouviram do Ipiranga as mares flácidas. Entendeu? Então, assim... é muito distante, amada, a nossa geração desta geração. E eu vou te dizer, você pai e mãe, a gente precisa diminuir essa distância em casa. Entende? Na minha época, quem me influenciava era a minha mãe. Hoje, um guri, você dá um celular na mão dele, você nem faz ideia de quem está influenciando esse menino. Todo tipo de mané está dentro do celular, influenciando teu guri. Eu falo as coisas como elas são, desculpa, pastor. Você entende, queridos? E eu não estou querendo dizer que seu menino, dependendo da idade dele, sua filha, não deva ter um celular. O que eu quero te dizer é, discirne essa estação. Observa o que este tempo está trazendo para esse adolescente, para essa criança, para esse jovem. Observe este tempo. Porque a nossa época era muito diferente dessa época. Muito, muito diferente. Tudo bem? Mas você entende, eu não quero com esse discurso de jeito nenhum, lógico, colocar medo em ninguém. Pelo contrário, eu quero te dizer o seguinte. Ele disse que nos últimos dias, os últimos seriam bem difíceis. É impossível que a igreja esteja presente em dias muito difíceis e não haja sobre a igreja uma graça específica. Entendeu? Uma graça não só à altura desse tempo difícil, mas acima deste tempo difícil. Uma sabedoria sobrenatural, um entendimento, um discernimento. Você entende? Eu vou te dizer, amados,
Pessoas conectadas na tomada de Deus, elas vão saber o que precisa ser sabido. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, mas de ninguém ele é discernido. Então assim, se eu e você somos pais e mães conectados com Deus, Deus vai te dizer o que você precisar saber. Vocês entendem? Ok, vamos avançar. Eu vou ser bem ligeirinha, talvez eu gaste mais tempo nessa questão de filhos, porque eu gosto dessa parte. Eu queria que você fosse, sabe para onde? Para o manual da máquina chamada ser humano. Quando você compra um aparelho, um celular, uma caixa de som, especialmente materiais caros, uma mesa como aquela que está lá atrás, você, o pastor da igreja, nunca vai deixar alguém manusear que não conhece como manuseia. Porque se ele não souber, ele vai ligar errado, vai queimar o negócio, vai perder muito dinheiro. Então, quando a gente tem dúvidas sobre o manuseio de qualquer aparelho, de qualquer máquina, a gente precisa ir no manual. O manual nunca vai te fazer errar no trato com aquilo. A mesma coisa. Este é o manual, que inclusive nesta era está querendo ser banalizado e tratado como se fosse completamente ultrapassado, completamente ridículo, que não faz nenhum sentido e que não tem nada a ver e que deve ser jogado fora. Pronto, e é isso que estão querendo fazer com o manual. Eu sugiro que você compre Bíblia assim de papel, né? Tenha no seu celular, tenha no seu tablet, mas tenha as Bíblias de papel e guarde como se fosse sendo um grande tesouro, porque pode ser que nas décadas futuras esse livro desapareça um pouquinho. Entende? Então guarda o teu manual. Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente vai para o manual. E aqui eu só quero trazer para nós o que o manual diz antes da queda. Aqui não tem Satanás no meio, aqui não teve queda, não teve pecado ainda, não teve nada. De forma original, o que Deus tinha em mente quando Ele criou o macho e a fêmea. Só isso. Neste primeiro momento aqui no manual, Ele vai estabelecer qual era a intenção inicial, original que Ele tinha quando Ele colocou um marido e uma esposa, que futuramente, diga futuramente, iriam ser um pai e uma mãe. Se é futuramente, significa que é só depois que eles forem marido e mulher. Quando isso acontece fora da ordem, isso vai desencadear também alguns tipos de problema. Amém? A gente já sabe que Deus criou todas as coisas. Aliás, Deus ajeitou o planeta, deixou ele perfeito, maravilhoso. Ele não era mais sem forma e vazia, mas agora ele estava perfeito. Por fim, ele foi então criar a cabeça da criação. Ele foi fazer a melhor coisa que ele iria fazer no planeta. Na verdade, eles foram, né, os donos do planeta. A gente sabe que lá em Gênesis, a gente vai ler agora, 1:26, a Bíblia relata o que Deus tinha em mente quando Ele criou o macho e a fêmea. E só mais na frente, então, descreve como Ele fez o macho e um pouco mais na frente como veio a fêmea, ok? Mas eu louvo a Deus porque originalmente Deus conduziu o escritor de Gênesis para que ele colocasse primeiro a intenção de Deus com o macho e a fêmea, e só depois de escrevesse a chegada de cada um. A gente sabe que o homem veio primeiro, a mulher veio depois, mas em Gênesis 1:26 ele deixa claro que ele já tinha no script que duas pessoas com dois sexos opostos estivessem aqui. Você entende? Tudo bem? Ok. Gênesis 1:26, também disse Deus, façamos o homem, esse homem é a humanidade, façamos a humanidade a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha essa humanidade domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra e os répteis que se arrastam pela terra. Criou Deus, pois, a humanidade, a sua imagem, a imagem de Deus criou a humanidade, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse, crescei, multiplicai, cadê? Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. Pronto. Essa era a ideia original quando o macho e a fêmea chegaram, ok? Os dois seriam a expressa imagem, né? A imagem de Deus, a imagem da Trindade. Porque em nenhuma coisa que foi criada, Deus disse, façamos.
Mas agora ele disse façamos. Ele não disse façamos quando ele foi fazer a água, quando ele foi separar a terra, quando ele foi fazer os luminares. Ele disse haja, houve, faça-se e fez-se. Mas agora na raça humana ele disse façamos. Então a Trindade estava envolvida nisso. E outra coisa ele disse, esse macho e essa fêmea vai ser de acordo com a nossa semelhança, de acordo com a nossa imagem. Ou seja, ele queria uma pequena versão dele aqui embaixo, porque a ordem original era, Deus domina no céu e domina na terra. Pronto, era isso. Eu quero que seja feita a minha vontade na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu. Então quando eu giro aqui, eu quero que gire aqui. Só que eu preciso criar um pessoal que saiba traduzir a minha vontade aqui embaixo, do mesmo jeito que ela é feita lá em cima. Vou criar macho e fêmea. Pronto. Essa foi a ideia original que o manual nos descreve. Mais na frente então veio o macho, a gente já sabe disso, ele pegou do pó da terra, soprou sobre ele. E depois, mais na frente, ele então criou a mulher. Eu não vou me deter nisso, eu até deteria porque é bem legal. Mas a gente vai caminhar um pouquinho. Então agora nós temos um casal. E logo depois eu quero trazer esses dois pilares que a Bíblia nos dá, logo após que ele criou o macho, e depois logo após de criar a fêmea, ou a intenção dele quando foi criar a fêmea. Eu queria que você visse no capítulo 2, versículo 15, de Gênesis, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Diga, cultivar e guardar. Pronto. Aqui não tem queda, aqui não tem Satanás, aqui não tem nada ainda. Aqui não entrou o mal na terra, isso aqui é a forma original. Quando Deus pegou o macho, sexo masculino, ele disse, coloco no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Essa é a pilastra inicial do que é um macho. Trabalhar, prover e proteger. Para o guardar e cultivar. Proteger e trabalhar. Pronto, é isso que é o macho na família. Ele é provedor e ele é protetor. Pronto. Sem queda nenhuma, sem influência diabólica nenhuma, você está indo para o manual, começo dos começos, e ele te diz o que é um macho para a família. Se você é mamãe e papai de macho, prepare ele para ser provedor e protetor. Que inclusive nesta nossa era é o que Satanás tem pessoalmente tentado atacar, fazendo os meninos não entenderem o que é ser macho, ser um cabeça. Deixa eu te dizer, mamãe, eu fui mãe de um menino, e o meu era o primogênito. Então assim, você ama demais, é uma coisinha linda, é uma coisinha fofinha, ai meu Deus, meu menininho, mas ainda é um menino, homem. Você entende? Uma mamãe que apara muito o menininho homem, pode ser que esse menininho não sabe viver a vida. Então deixa esse menino se sujar de barro, deixa esse menino aprender a subir numa árvore, caiu, passa metiolate. Ainda existe, né, metiolate, eu acho? Nem sei. É outras coisas mais modernas agora, não sei. Pois é, meu filho, fique certo que na época da sua mãe, vinha aquele metiolatezão assim, ardendo ó, no joelho, a gente já sabia que ia sofrer mais do que a queda. Pois é. Vou te dizer, amada, as durezas da vida nos preparam para outras coisas. Entende? Eu não estou querendo dizer que a gente vai criar pressão para o filho homem viver. Não, claro que não, que é isso. Eu só estou querendo dizer que a gente precisa ensinar os nossos filhos a resolver algumas coisas deles mesmos. Entende? Então assim, realmente não há uma igualdade na forma de criar meninos e criar meninas. Não é semelhante. Não é igual. Tá certo? Não é igual. Então a gente precisa mesmo saber que menino se cria diferente de meninas. Mas a coluna mestra de um macho é trabalhar e prover. Pronto, foi para isso que Deus colocou o homem no jardim. Essa é a primeira mola mestra. É claro que existem outros atributos, lógico, mas o que eu quero que a gente entenda é que essas duas bases fazem com que o nome macho repouse sobre elas. Não cria um menino para viver de internet e esse menino não sabe fazer mais nada. Não, eu vou ser do TI. Certo, mas mesmo sendo do TI, envolve outras coisas. Eu vou te dizer, tem gente, essa geração Z,
eles são demitidos porque eles não entendem por que eles têm que trabalhar de segunda a sexta. É exagero. Então, assim, eu trabalho muito, eu acho que segunda a sexta eu acho que é demais. Talvez a gente poderia rever aí. Eu sigo um rapaz que é... Como é que a gente fala, pessoa que faz outro rir? Comediante? Pessoa engraçada. E ele faz uns vídeos sobre a geração Z, eu acho engraçado. E ele tira um pouquinho de onda sobre isso. Eu acho até que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque senão essa geração se sente menosprezada. E isso não é bom. Entende? Não é bom. Não é nem que... Não há um problema com as pessoas. O problema é o sistema que Satanás entenda que é uma coisa diabólica. É o sistema que tem jogado isso em cima das pessoas. Não são as pessoas. Entende? Mas, às vezes, o sistema quer montar na cabeça do jovem, do adolescente, do futuro adulto, de que tudo que pesa demais a gente solta. Eu não aguento pressão, eu não fui feito para receber um não, eu não gosto disso, eu vou fazer o que eu quiser fazer, porque o que importa é a minha felicidade. E a minha felicidade, ela diz respeito ao que eu achar que seja. Gente, a gente está tendo um retrocesso, é engraçado porque tem gente que quer ser bicho, e tem bicho que é tratado como gente. Entende? Então, assim, e é porque nem é o ápice da perversão da humanidade, o negócio está só começando. Pessoas que modificam toda a sua aparência para se parecer com um demônio. Entende? Eu fico pensando realmente aonde a gente vai chegar. Então, assim, deixa eu não fugir muito. Seu menino foi criado para cultivar e guardar. Amém? Ok, quando ele colocou ele no jardim, ele explicou sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não deve comer aquela, porque no dia que você comer, você morre. E então a gente, bem pegadinho ali, já entra no versículo 18. Disse, pois, o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Pronto. E aqui a gente tem a segunda coluna, agora no tocante à mulher. Ele disse, eu vou fazer para ele uma pessoa que lhe corresponda. Idônea quer dizer perfeitamente habilitada para. Perfeitamente habilitada para quê? Para ser essa auxiliadora. Isso é ser mulher. E eu vou te dizer, filha, dentro de ser auxiliadora é um leque imenso de coisas. Entende? Inclusive foi dado à mulher mais neurônios do que o homem. E a mulher, por causa disso, tem capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem, ele é focado, ele precisa de um foco específico, ele não consegue estar desviando. Você consegue estar focado aqui, fazendo aqui, mexendo aqui. Entende? Por quê? Deus te deu esses atributos a você exatamente para te fazer auxiliadora. Ok? Então, toda menina nasce com essa habilidade. Assim como todo macho, ele nasce com essa tendência de ser protetor. É por isso que às vezes o menino é mais ativo, e o menino corre, e o menino precisa gastar energia, e o menino gosta... Todo irmão briga. Todo irmão disputa. Entende? Eu não estou querendo dizer que a gente deve dar vazão a isso, mas eu quero que você entenda as manifestações da personalidade masculina e da personalidade feminina. Quando sua filha quiser pegar uma boneca... Dá de comer a ela, fazer a roupinha, lavar a roupinha, passar a roupinha, deixa ela fazer. Cuidado para não criar uma menina que não pode. Alô, Jesus? Amém, Jesus? Cuidado para não criar uma menina que não sabe fazer nada dentro de casa. Ontem eu falava sobre isso no culto das mulheres. Até porque também nesta era está sendo criado um movimento, fortalecido, um movimento que já existia, mas assim, ele está chegando no seu ápice, em que é vergonhoso para a mulher pegar uma vassoura, em que é vergonhoso para a mulher pegar um ferro de passar, que você não foi criada para estar no fogão. Minha filha, quem vai cozinhar? Não, todos os dois cozinham. Não, tá certo, meu marido cozinha, é top. Eu acho ótimo quando ele cozinha, ele me ajuda, é maravilhoso. Entende? Mas ainda assim, João faz quando ele quer. Quando dá para ele, quando dá para encaixar. Agora, a comida em casa, ela tem que ser feita. E lá em casa a gente não tem secretária, eu não tenho. Eu tenho que resolver.
Eu vou te dizer, se eu não ver as minhas atividades domésticas como uma grande honra, eu vou ficar me lamentando todo o tempo. Se eu entender, você mulher entender que fazer a comida que vai matar a fome das pessoas da sua casa é uma honra, e é uma honra só sua, ó, ninguém tem ela, só sua. Você mata a fome do povo. Seu marido bota a comida, mas a comida, um pacote de arroz cru não alimenta ninguém. O pacote de arroz cru tem que virar arroz cozido. E não é qualquer arroz, você tem que botar ali uma folha de louro para ficar gourmet. Às vezes você rala uma cebola, você refoga um alho, entendeu? Você rala ali uma cenoura, entende? Porque na hora de comer bem, todo homem quer. Mas quem vai fazer aquilo? Eu acho que realmente nós mulheres nos sentiríamos melhor nas nossas tarefas se você, marido, entendesse a importância disso. Se você, marido, soubesse ser grato por uma casa limpa, por uma comida na mesa, por uma roupa passada. Você entende? O auge desse movimento feminista, como eu falei há pouco, que está chegando no seu ápice, que é desmanchar toda a ideia de Deus sobre a mulher, ele começou exatamente por causa de uma opressão severa do macho em cima da fêmea. Aí as mulheres deram esse grito louco e aí está do jeito que está agora, que isso já é antigo, só que está ficando um negócio descontrolado. Na verdade, amados, tudo isso é produto da queda. A queda perverteu tudo, é assim mesmo, infelizmente. Mas assim, você não é deste mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Amém? Você compreende? Então assim, a gente só precisa entender qual é o nosso lugar. E qual é a mola mestra, né? A coluna para a fêmea. Já falamos do macho. Qual é o da fêmea? Ele disse, eu vou criar uma auxiliadora que seja capaz, que seja idônea. Diga, mulher, eu sou idônea. Diga, eu sou perfeitamente habilitada. Pronto, você é perfeitamente habilitada. É por isso que você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. É por isso, amado, que você lá em Campinas a gente tem um termo que diz, um olho no peixe, outro no gato. Porque você administra várias coisas. Por administrar várias coisas ao mesmo tempo, e às vezes não saber dosar as coisas, preste atenção, homens, eu quero te dizer, é por isso que a sua mulher às vezes perde o sono, é por isso que às vezes ela está cansada, é por isso que ela envelhece mais rápido do que você. Eu vou te dizer, seria saudável para cada homem estudar como funciona uma mulher, porque você vai compreendê-la nas suas menstruações, nas suas TPMs, você vai compreendê-la nas suas gravidez, nos seus pós-partos. Você nunca botou o seu peito na boca do menino para ele chupar? E ele chupar até aquilo ali ferir e sair dentro daquilo ali sangue e leite ao mesmo tempo? E você ainda tem que segurar, porque é seu filho e ele precisa comer? Você não sabe o que é isso, amado? Tudo bem? Pois é, mas a esposa sabe. Entende? Então eu acho que a gente não tem que ter guerra dos sexos. A gente não tem que... Gente, não entre no ringue com homem nenhum, entendeu? Ele não é o seu opositor, ele é seu parceiro. Ele é seu companheiro. Amado marido, essa mulher não é um capacho para você pisar em cima dela e dizer, eu sou cabeça e aqui em casa quem manda sou eu e você vai fazer o que eu quiser, porque a Bíblia diz. Deus não criou tiranos. Deus não criou tiranos. Amém? Deus criou parceiros. E outra coisa, quando duas pessoas estão num lugar, alguém tem que liderar. E ele optou que fosse o macho. Inclusive, o homem, ele é essa imagem de Deus. No sentido de que, quando Deus criou o macho, ele pegou coisas dele e deixou mais densas no macho. A habilidade de não se envolver emocionalmente para tomar uma decisão. Não tem muito chororô, não. A gente vai decidir isso aqui. Mas não, filha, isso aqui vai dar certo. Mas é porque você é muito seco. Não, ele só é homem. Então relaxa, está tudo bem. Você chora, ele enxuga. Entende? Então assim, você vê esse balanceamento, essa dosagem. Se for todo mundo seco, não presta. Mas também se for todo mundo molhado, não presta. E esse balanceamento, então o homem ele não se envolve emocionalmente. Isso facilita com que ele tome uma decisão mais centrada. Porque ele não tem... A mulher não, a mulher já... Entende? Outra coisa, fisicamente já fala. Ele tem a musculatura do homem é muito mais forte do que você. Se pegar um macho e uma fêmea e os dois fazem fisiculturismo, a mulher parece um homem. Quer dizer que para ela ficar forte, ela tem que ter um corpo parecido com o do macho.
porque a musculatura é própria do macho. Mas se os dois disputarem, você vai ver que ele ainda supera. A mulher, ela tem poucos pelos, torna ela mais lisa. Significa que a pele da mulher precisa de mais hidratação do que a sua. E você deveria entender isso e comprar hidratante para ela. Amém. Compreenda isso. Eu vou te dizer, se sua mulher estiver bem cuidada, quem ganha é você. O lucro é todo seu. Sabe? Então assim, tudo que a gente tiver bem, quem ganha é você. Tudo bem? Então, mulher, você é auxiliadora. Quando a Bíblia diz que você é auxiliadora, quer dizer que você não é cabeça. Você não é cabeça. Mas, Janaína, eu estou numa situação que eu precisei ser cabeça. Eu me separei, eu fiquei viúva, meu marido me deixou pronto. Aí, numa situação como essa, eu vou te dizer, filha, se você ama o Senhor e está conectada, existe toda uma graça para te ajudar a ser cabeça numa situação improvável, numa situação atípica. Minha mãe precisou ser cabeça quando meu pai se separou dela, eu tinha 9 anos. E eu sou a mais velha de outros 2. Então eu vi o que é uma mulher sem Deus, porque era morta ainda, ter que tirar da fraqueza força. Então de tudo ela fez. Ela foi manicure, ela foi boleira, ela fez quentinha, ela encheu uma mala de quentinha, foi para o centro da cidade ver se vendia, porque não tinha cliente ainda. Então eu vi ela se virando. Entende? Então assim, uma mulher sem um cabeça, ela vai pagar uns preços bem delicados, mas em Deus existe toda uma graça para ela. Existe toda uma graça. Mas o duro é você ter um cabeça que não funciona como cabeça. Aí fica difícil. Vocês estão comigo? A mulher precisa de um marido que faça o que a coluna mestra diz. Possa prover e possa proteger. O marido precisa de uma mulher que faça o que a mola mestra diz, que seja auxiliadora, perfeitamente capacitada para aquilo. É isso que a gente precisa. Pronto, gente, isso aqui é a mola mestra. É assim que Deus pensou no começo de tudo. Se as coisas ficarem assim, vai dar tudo certo. Eu tenho um slide, aquele primeiro. Por favor. Pronto. Isso aqui é coisa simples. Às vezes eu pego as coisas na internet, tiro um print. Mas eu achei legal essa ilustração, achei interessante, né? O Deus, né, Jesus Cristo em primeiro lugar, ele é esse grande guarda-chuva sobre o qual toda a família está embaixo. Logo após Jesus, ou Deus, aí a gente tem o marido. Depois do marido, então, nós teríamos a esposa. E embaixo, então, teríamos os filhos. Aqui diz assim, quando estiver desse jeito, aí vai dar tudo certo. Mas eu vou te dizer, existem famílias e famílias. Tem famílias, por exemplo, em que aqui no lugar do marido é a esposa que está, porque não tem marido. Acontece, está tudo bem. Há casos, por exemplo, em que não tem esposa, sei lá, o marido ficou com a guarda das crianças, a mulher desapareceu, então ele faz às vezes da mãe e da esposa. E às vezes é puxado. Entende? Então nós temos casos, inclusive, é engraçado, porque quando o tempo muda e as coisas vão passando, quando nossos filhos nascem, eles são as crianças. Mas no final da vida, os pais é que são as crianças. E os filhos vêm para cá e cuidam dos pais. É o ciclo da vida. Entende? É muito legal. Porque eu vou te dizer, um ser humano nasce criança e morre criança. Porque aí você tem seus pais usando fralda. Às vezes você tem que dar comida na boca. Eu fico vendo como se trata os idosos, amados. Eu fico pensando como é que um adulto lida com uma mãe de 80 anos e machuca, e maltrata, e não tem paciência, e não ajuda em nada. Mas aquele homem um dia foi uma criança. Como é que aquela mulher tratou? Você entende? O ciclo da vida, as coisas mudam. Deus criou para ser assim. Originalmente, no começo de cada família, é exatamente assim. Mas se por algum motivo precisar dos papéis se inverterem, a questão é, aquele guarda-chuva primeiro ali nunca pode sair daquele lugar. Pronto, se tem um guarda-chuva que não pode ser trocado de lugar e aquele ali, tudo bem? Agora tem gente, amado, que troca tudo. Aí pega esse daqui,
tem mamãe ou papai, né? Pega esse daqui, bota lá em cima. Aí pega Jesus, bota aqui por baixo onde sobrar. Porque os filhos é tudo na vida e não deveria ser assim. Aí tem uma esposa que pega Cristo, aliás, desculpa, tem esposa que pega o marido e joga lá para cima, acima de Cristo. Ou marido que pega a esposa e joga lá para cima. Toda vez que a gente inverter essa posição, vai dar errado. Amém? Ninguém deve estar acima de Jesus. Ninguém deve estar acima de Deus, acima da palavra na sua vida. Ninguém, nem que seja seu bebezinho, que nasceu de você, a coisa mais linda do mundo. Ele não é Deus. Observa que quando Deus foi dar o veredito para o homem e avisar a ele o que viria sobre ele depois da queda, ele diz assim: porque deste ouvidos à tua mulher. É interessante. Porque na hora que Eva apareceu com aquela fruta mastigada, você sabe, né, que foi uma fruta que ela comeu. A Bíblia diz que ofereceu ao seu marido e este tomou e comeu. Então, quando ele ofereceu aquela fruta, ela ofereceu, desculpa, ele olhou para a fruta, ele conhecia aquela fruta, ele conhecia demais. Pelo contrário, nossa, toda vez que ele passava, ele sabia, essa aqui é a árvore que a gente não pode comer. Eu conheço essa fruta que eu não posso tocar. Então, quando ele viu aquela mesma fruta na mão de Eva e a fruta mordida, ele tinha uma decisão para tomar. Quando ela se aproximou oferecendo a ele poderia, querido, ter dito: querida, como é que tu faz isso? Eu já te falei que a gente não poderia pegar nessa fruta e comer de jeito nenhum. Eva, você comeu, eu amo muito você. Eu não sei como vai ser, meu Deus, daqui para frente, mas eu quero te dizer, eu não vou comer junto com você isso aí não. Eu vou te dizer, queridos, às vezes nós temos que fazer escolhas dentro da vida matrimonial. Entende? E eu vou te dizer, se houver alguma situação, dê sempre prioridade a Deus, acima de marido, de esposa ou de filhos. Claro que Deus nunca vai te colocar numa contenda familiar em prol dele. Lógico, claro que não, fica tranquilo. Deus é um Deus de paz. Mas pode haver algumas situações em que a gente tem que priorizar realmente Deus. Porque eu vou te dizer, condições familiares são hoje, mas amanhã pode não ser mais. Posições dentro da família são hoje, amanhã pode não ser mais. Mas Deus é o único guarda-chuva que não deve ser mudado. Você entende? Então, amado marido, às vezes você tem que entender porque a sua esposa ama tanto Deus, porque ela quer estar tanto na igreja, porque ela quer que você leia a Bíblia. Ou às vezes é o oposto, às vezes é o marido que fica inspirando a mulher: minha filha, vá mais para a igreja, minha filha, leia a Bíblia. Por quê? Porque a gente sabe que o guarda-chuva primordial é Deus. E se as coisas não tiver como prioridade na sua vida dessa forma, vai dar ruim na sua vida. E seu cônjuge só quer o seu bem. Tudo bem? Amém. Eu vou bem rapidinho, meu tempo está acabando. Eu queria que você fosse só para Efésios, por favor. Tem algumas molas mestras ali, na era da igreja. Agora a gente não está mais no livro dos começos, agora a gente está na era da igreja. E aqui ele fala, ele fala sobre as 4 colunas da família. Ele fala para as mulheres, que também são esposas, maridos, que também são, homens que também são pais e maridos. Aí depois ele fala para os filhos e também fala para os pais. Pronto. E aqui a gente está dentro da era da igreja, ou seja, já teve a queda, Jesus já veio, já redimiu, o povo já nasceu de novo. Pronto, aqui ele está falando para algo atual. Isso aqui é para o nosso tempo. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas observa só o começo das 4 colunas dentro da nova aliança, dentro da sua época. Diga, essa é para a minha época. Pronto, dentro da sua época, lá em Efésios capítulo 5, versículo 22, ele vai começar com a primeira coluna da era da igreja. E ele começa com a mulher. E ele diz: mulher, seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Pronto. Interessante. Porque quando ele originou a criação da mulher, ele disse: vou fazer uma auxiliadora idônea. Só que ali, fique comigo, ali não tinha tido queda ainda. Mas por algum motivo, depois da queda, quando Deus vai falar de novo para a mulher, a primeira coisa que ele diz é: seja submissa. Interessante. Quer dizer que agora ele não tem mais que convencer a mulher de que ela é uma auxiliadora idônea. Não, agora ele tem que dizer para ela: seja submissa. Parece que a queda alterou essa consciência da mulher. Você está comigo? Pronto.
Aí quando ele vai falar para os machos, 25, maridos, ame a vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificar. Ó. Aí agora ele não disse mais, você é o provedor e o protetor desse jardim. Ele parece que ele não precisava mais dizer isso. Não que isso ainda não fosse necessário. Mas se ele tinha que escolher um monte de possibilidades para poder jogar em cima de um homem, para poder advertir uma mulher dentro da nova aliança, depois de tudo que aconteceu, ele preferiu dizer, mulher, por favor, seja submissa. Marido, por favor, entenda, ame a sua mulher. É muito interessante. Isso fala para mim que o amor vai gerar submissão. Porque o homem ama, a mulher consegue se submeter. Uma coisa vai atrelar a outra, vai puxar a outra. Significa que é mais fácil para uma mulher se submeter a um homem que evidencia que a ama. Diga, evidencia. Pronto, evidencia. O amor, ele precisa de obras, ele precisa de ações. O amor, ele é visível. Eu não estou falando de abracinho, beijinho, pegazinho na mão todo o tempo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de, na hora das dificuldades, o marido demonstrar que ama a sua esposa. Vocês estão comigo? E isso são bases que a gente não deve mexer. Nem sempre eu te amo é realmente eu te amo. Eu prefiro não dizer muito e fazer mais. E aí a gente tem a linguagem de amor de cada um, né? Como o João já falou, talvez ele vai tocar nisso de noite. Para algumas mulheres, palavra de afirmação é muito importante. Então, ela precisa estar ouvindo eu te amo. Eu gosto de atos de serviço. Então, assim, me ajuda a arrumar aqui essa casa que eu vou saber rapidinho que tu me ama. Entende? Essa é a minha leitura, tá? Tudo bem? Mas, assim, é interessante, queridos, porque há linguagens diferentes para cada pessoa. E o legal do negócio da linguagem é porque se atos de serviço é a minha linguagem de amor, eu acabo oferecendo atos de serviço, entendendo que ele acha que eu trabalhando para ele, ele vai saber que eu o amo. Só que se a linguagem dele for palavra de afirmação, meu trabalho não é nada. Porque cada um oferece para o outro a sua própria linguagem. E é isso que é a questão. Na verdade, eu tenho que conhecer as minhas, mas entender as dele. Porque senão ele não vai ler o que eu estou fazendo, como eu te amo. E aí é onde está o grande desafio do casamento. Amém? E eu vou te dizer, não é só esse pivô marido e mulher, porque tudo começa com o marido e a mulher. Mas depois que os filhos vêm, você tem que conhecer a linguagem de amor do seu filho. E tem um livro, inclusive, do mesmo autor, sobre a linguagem de amor dos filhos, das crianças. Porque cada filho tem uma linguagem específica. Gabriel tem a mesma linguagem que eu, atos de serviço. Meu mais velho. Já Bia gosta muito de palavras de afirmação e toque físico. Gabriel não gosta de toque físico. A Isabel, que é a última, é muito parecida com o Gabriel, não gosta de toque físico. Mas atos de serviço. Pensa uma menina para limpar a casa, cozinha divinamente. É interessante. Conheça o que seus filhos precisam. Amém? Então, vamos lá. Nessa coluna, ele diz, mulher, se submeta. Marido, ame. Gente, você acha que ele está dizendo que a mulher não precisa amar o marido? Claro que não. Mas parece que uma tônica precisava ser colocada ali. É como se ele estivesse dizendo, de tudo que eu te exorto para tu fazer para tua mulher, eu te digo, ela precisa saber que você a ama. Mulher, de tudo que eu poderia te dizer sobre você nesse casamento, seu marido precisa saber que você se submete. Submeter-se não é não ter opinião. Submeter-se não é nunca dizer não. Como é, meu filho, que você quer uma auxiliadora que não contraria você em nada, que diz sim e amém para tudo que você decide. Não, amado, a mágica do contraponto é necessário. Meu filho, eu não concordo. Por que você não concorda? Porque eu acho que ele deveria fazer assim. Tu já pensou nisso? E essa outra, não tinha pensado. Será que vai dar ruim? Eu disse, eu acho que vai. Aí ele repensa e não faz. E aí ainda ficou parecendo que a ideia foi dele. Aí quando ele decide, não vamos fazer isso. Pois é, você é um cabeça muito... É top. Entende? Então assim, a mulher, ela foi criada por Deus para ver o detalhe.
O homem ele foi criado por Deus para ver o grosso. A mulher vê o fino e o homem vê o grosseiro. Como eu já falei em alguns lugares, uma mulher entra nesse ambiente e ela diz, ai, amei essas flores. Eu acho que ficou muito bom. Eu acho que inclusive nós poderíamos, sei lá, talvez ter algumas flores ali. Achei muito bom. O homem ele entra aqui e diz, como é que está a estrutura dessas colunas? E a segurança aqui da igreja, está tudo bem? Vocês colocaram alarme, como é que está? Está funcionando? Você entende? São coisas distintas. E eu vou te dizer, qual é a mais importante, Janaína? Todas as duas, gente. Porque ninguém vive só de força. Também ninguém vive só de beleza. São as duas coisas juntas e essa é a beleza do casamento, a mistura. Tudo bem? Amém? Agora a gente vai para as últimas duas colunas. Fique comigo. Graças a Deus. Eu gosto de falar sobre família. Eu acho que é um assunto tão generoso. Ok. Capítulo 6, versículo 1. Agora ele vai falar para os filhos. Com tanta coisa para ele exortar os filhos, ele diz, filho, obedecei aos vossos pais. Aí ele vai e cita uma passagem. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que você vá bem e viva longos dias sobre a terra. Filhos, obedecei. Diga obedecei. Só que para os pais, lá no versículo 4, ele diz assim, e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na admoestação, no conselho do Senhor. Aí de novo a gente tem uma outra coisa que desencadeia aquela outra coisa. Se os pais não provocarem a ira dos filhos, mas criá-los na admoestação do Senhor, vai ficar fácil dos filhos oferecerem obediência. É uma coisa que puxa a outra. Você está comigo? E como nas duas colunas de cima, é o amor do homem que puxa a submissão da mulher, ou seja, é a ação do mais forte, que atrai a atitude do mais fraco, aqui de novo. Os pais são mais fortes do que os filhos. É a atitude do mais forte que vai atrair a atitude do mais fraco. Porque os pais não provocam a ira dos seus filhos, mas criam na admoestação do Senhor, é mais fácil para os filhos oferecerem obediência. Deixa eu te dizer, a gente está numa era em que não funciona o pai dizer, você não vai para essa festa. Por que eu não vou? Porque eu não quero. Eu sou seu pai, sou eu que mando e você não vai e pronto, acabou o assunto. Não funciona assim. Ele quer saber por que ele não vai. Mas por que os amigos da escola tudo vai e eu não posso ir? Porque você é crente, certo? E eu sou crente, e aí? E aí, o que importa? Deixa eu te dizer, eu preciso saber explicar. Eu preciso fazê-lo compreender os motivos. Você entende? Isso não quer dizer que eu tenho que estar sempre negociando com eles. Isso não quer dizer que eles não devem me obedecer, mesmo que eles não compreendam. Não, eu só obedeço se eu compreender. Se eu não compreendo, não, você obedece, compreendendo ou não. Mas, porque eu amo você, eu vou te explicar. Entende? Mas, Agora eu vou te dizer, queridos, segura aí, viu, pastor? Só um minutinho. Ali já tem 1 minuto e 35 segundos. Em 1 minuto e 35 segundos eu não vou conseguir falar isso. A gente quer botar moral em menino de 15 anos, mas quando ele tinha 5, você já não conseguia. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho uma neta de 1 ano e 8 meses. Foi uma alegria, a coisa mais linda do mundo. Agora chegou João Luca. Ele só tem, amanhã ele faz 15 dias. Negocinho assim. Mas esse negocinho assim, pequenininho, cresce. O bicho cresce. Isso aqui cresce. Hoje, para você matar um bebê, você não tem que fazer nada. Você tem que botar em cima de uma cama e esquecer. Olha só como é frágil. Quando eu tive meu primeiro filho, eu fiquei impressionada, gente, com a fragilidade da vida. Ele não sabe fazer nada por ele mesmo. Você que é filhinho, presta atenção. É porque você não lembra quando você era bebê. E pode ser que não dê tempo de você ter um bebê. Amém? Mas quando você era um bebê, para um bebê morrer, é só o papai e a mamãe não fazer nada. Deixa em cima da cama. A criatura morre se engasgando com o próprio choro. Se não trocar uma fralda, morre de assadura. Você entende? Se não... É muito frágil. Mas aquela fragilidade muda. Isso aqui cresce. E quando cresce, tem as próprias opiniões, quer fazer as próprias coisas. A questão, gente, é a construção. Como eu lidei com aquilo até chegar nesse ponto. O que esse menino e essa menina veio em casa até chegar nesse ponto? Eu tenho mais 2 slides. Eu queria que o primeiro da ordem fosse projetado. Fique comigo. Você está em conferência de família.
Eu acho que você está em casa, sentado, comendo da mesa do Senhor. Aqui nós temos, eu gosto disso aqui. Essa primeira imagem, o pai e a mãe falam flores para o filho. Dizem, se dizem, com certeza também fazem. Flores para o filho. Uma hora o filho vai devolver aquilo que recebeu. Cada criatura só dá o que tem. Como esse menino vai dar flores se nunca recebeu flores? Como ele vai dar obediência se nunca recebeu respeito? Se nunca recebeu orientação? Se nunca recebeu amor? Vocês estão comigo? O menino entra na adolescência, ele não sabe nada. E o pai não senta, ou a mãe não senta para conversar. A menina menstrua e ninguém explicou como é que funciona. Embora que hoje, né, as escolas já fazem, as internet já fazem. Não deixa que relação sexual chegue para o seu filho de forma suja antes de você chegar. Você entende? Papai e mamãe precisam sentar com esses meninos. O menininho macho, ele precisa saber que o corpo dele vai reagir em algumas situações. E agora? Agora, pai tem que entrar ajudando a ele a tratar aquilo. O mundo, queridos, é algo novo para os filhos. Nenhum menino vai dar, nenhuma menina vai dar o que não recebeu. Agora também é certo. A Bíblia diz, cria teu menino no caminho, junto com você no caminho. Ó, filho, é assim, ó. A gente está andando junto, ó, tá vendo como é? Tá vendo aquilo ali, filho, ó, não faça não. Não é dizer, ó, esse aqui é o caminho, viu, meu filho, ó, vá por ali, vai dar certo demais. Pai não está aqui, mas meu filho pode ir por aí, ó, vai dar certo. Não, 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 não. É a gente junto no caminho. Você entende? Porque se eu estou andando junto com uma pessoa no caminho, a pedra que está na minha frente, a outra pessoa também vê. As flores que eu estou vendo na beira da estrada, ele também está vendo. Porque a gente não está andando junto no mesmo caminho. A chuva que chover é em cima dos dois. A forma como eu enfrento a chuva, os dois veem. Eles precisam ver que você ora. Eles precisam ver que você lê a Bíblia. Eles precisam ver um bom relacionamento entre vocês dois. Não briga na frente dos meninos. Conversa com porta fechada. Conversa baixo para ele não ouvir. Mulher, não aponta o dedo na cara do seu marido. E não sei o que, e não sei o que. Ei, mulherzinha que vira dedinho, meu filho. Esse silêncio é bem importante. Entende? Não sei o que, não sei o que. Tua menina está crescendo vendo isso. Você vai entregar que tipo de esposa para o futuro marido? Aí depois tem um problemão no casamento da tua filha. Isso veio de onde? A família, a casa, é o laboratório onde se forma um ser humano. É a casa, o lar. Sabendo disso, Satanás tem investido no lar. Às vezes os pais só se encontram com os filhos de noite. E olhe lá, porque quando chega o menino já está dormindo. No outro dia também, e assim vai. Eu não estou querendo dizer que a gente não deve trabalhar os dois expedientes. Eu só estou querendo dizer que, se precisamos, a gente precisa pegar o tempo que a gente tem junto e fazer bem feito. Você entende? Fazer bem feito. Estão comigo? O próximo slide, por favor. Olha só, eu gosto disso. Aqui esse menino tem tudo, né? Você está vendo ali em cima tem um monte de brinquedo. Aqui embaixo também, né? Videogame, pipoca, comida, violão. O menino tem tudo. Aí aqui a gente tem uma mãe que poderia também ser um pai, estressado, dizendo: o que mais você quer que eu te dê, menino? Aí ele olha para ela e diz: um não. Eu quero que você diga não. Na verdade, é muito difícil uma criança ter coragem de dizer: eu quero um não. Mas dentro dela, ela nem é consciente disso, mas ela está clamando: diga não para mim, me bote limite. Eu estou falando desse caso aqui, viu? Porque tem mamãe e papai que acha que compensa a ausência enchendo o quarto de menino de brinquedo. Enchendo o menino de tudo que ele quiser. Sair um tênis novo da hora, eu vou me esforçar. R$1.000 o tênis. Eu te dou. Meu filho, eu não compro um tênis para Gabriel de R$500, nunca. Até porque nas nossas posses. Mas assim, se você pode, fica de boa. Mas eu quero te dizer, querido, não é o valor do que damos para os meninos. É o valor do que somos para os meninos. Nunca foi o valor do que damos a eles, mas é o valor do que somos para eles.
Todo ser humano nasce precisando de limite. A Bíblia diz que a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da repreensão vai tirar dele. Se essa vara, inclusive esse sistema diz que não podemos tocar nos meninos, pois então a gente vai fazer de uma outra forma, mas precisamos dar limites. Os meninos precisam de limite. Entende? Mas eu vou te dizer, eles também precisam de presença. Porque quando o bebê nasce, eu estou terminando, tá bom? Quando o bebê nasce, ele tem presença. Aí quando ele vai começando a manifestar a estutícia, é que ele tem correção. Mas a coisa que vem primeiro é a presença. É a primeira coisa que vem. É esse estar junto. Você entende? Estão comigo? Filho que recebe aquilo, vai dar aquilo. Eu vou terminar, à noite João vai dar sequência a isso. E eu vou subir para finalizar com ele aqui em cima. E a gente vai trazer algumas imagens da nossa família. Mas quando eu falo de família, eu sempre choro. Porque eu vim de uma família muito desestruturada. Minha mãe separou do meu pai, eu tinha 9 anos. Eu era mais velha de outros 2. Minha irmã tinha 2 anos a menos que eu. E eu tinha um irmão que tinha 8 anos a menos. Eu criei ele. Ele me pede a benção. Eu vi minha mãe entrando e saindo de relacionamento. Eu vi minha mãe apanhando dos caras na minha frente. Mas na frente, quando eu fiquei moça, os caras dela em cima de mim. A gente saiu corrido de Minas Gerais, voltando para Fortaleza, porque o cara tentou mexer comigo. Eu vi ela simplesmente dizer para mim, quando eu já estava mais velha, ela dizer: Janaína, eu não consigo ficar sozinha. E eu lembro que quando eu era católica, e eu louvo a Deus pela igrejinha, a missa que eu ia. Se você já foi um bom católico, você sabe que tem uma hora que o padre bate um sininho e aí as pessoas se ajoelham e fazem algumas preces pessoais. Eu lembro que naquela minhas preces eu dizia: Senhor, tudo que eu não quero é passar o que mãe passou. Eu quero um marido que não me bata, que não beba e que não me traia. É um pedido tão básico. Eu era morta espiritualmente, então era o que eu podia ter. Eu não quero que ele beba, porque os cabas que minha mãe ficava bebia, batia nela, esculhambava, era um problema. Eu não quero que ele me traia, porque ela vivia debaixo de traição. E eu não quero que ele me bata, porque ela apanhava. Então eu pedia 3 coisas que eu vi minha mãe passando. Eu acho que Deus olhava, e eu tinha 15 anos. Eu acho que Deus olhava e dizia: minha filha, eu tenho tanta coisa melhor para você. Isso que você está me pedindo, minha filha, é tão básico. E ele me trouxe João. Se você conhece meu marido, sabe que homem melhor na terra não há. Josimar conhece João há muitos anos. Conhece João antes de mim. Ele sabe que ele é valoroso. Ontem eu preguei para as mulheres sobre Boaz. João foi o meu Boaz. Eu catava migalhas. Eu morava numa boca de fumo. Eu via pessoas morrendo na nossa frente lá em Fortaleza. Porque quando minha mãe separou do meu pai, ela passou muita necessidade. E a gente sofreu muito. Inclusive os homens com quem ela ficava para lá e para cá, para ver se conseguia sustento para dentro de casa. Porque meu pai, coitado, é outro, tinha se separado, ficou com uma mulher terrível e ele não mandava pensão. Então minha mãe não tinha pensão. 3 filhos para criar, sem nenhuma pensão. E aí, faz o quê? Eu tenho compaixão de mulheres que criam filhos sem um cabeça, irmãos, porque eu vi como é. Eu vou te dizer, você ter nascido mulher, se sinta muito honrada. Porque você é mais forte do que o que você pensa. Quando eu tinha 16 anos, eu entrei na igreja evangélica. E eu lembro que quando eu entrei lá, tinha um monte de jovens, tinha um pessoal tocando no louvor, e música sempre me atraiu. Eu fiquei vendo eles, um monte de jovens no louvor. E eu fiquei olhando, tinha um rapaz na minha frente, alto, bonito. Quando começou o louvor, o menino começou a chorar, que a lágrima descia e pingava no queixo.
Eu olhei e disse, meu Deus, com tanta coisa para esse menino fazer, esse menino perder na vida dentro de uma igreja. E quando eu vi ele chorando, eu disse, meu Deus, tem alguma coisa aqui dentro que eu não tenho. Eu tinha 16 anos. Eu voltei para casa convencida, aquele lugar é o meu lugar. No dia seguinte, no domingo seguinte, eu fui para a igreja de novo. Na hora que o pastor fez o apelo, eu já estava lá bem rápido. Eu não sabia nem o que significava, eu só queria. Comecei a comer os livros de irmão Reagan. O primeiro livro que foi me apresentado foi dentro de um ônibus indo para a escola. Natan puxou o nome de Jesus. Ele disse, isso aqui foi bem interessante. Eu vou te emprestar um livro. Tu vai ler esse livro e tu vai querer ler mais. Você me devolve ele intacto. E quando você terminar esse, eu vou te dar o próximo. E assim continuamente. Eu fui exposta à palavra da fé. Quando nada da palavra da fé havia em Fortaleza. Anos depois, porque amávamos a palavra da fé, fomos para um evento da Sara Nossa Terra, numa cidade chamada Campina Grande. Antes de nós irmos, tinha uma lista de pregadores. E dizia lá que ia ter um homem chamado Buddy Wright, que era formado do Rema em Tulsa. A gente ficou louco. Eu disse, não acredito. Vem um cara lá de Tulsa, não acredito. Nós éramos um grupo de 30 pessoas. No meio daquelas 30, nós tínhamos, por exemplo, Joanice, que é a nossa missionária no Japão, que iniciou o Verbo da Vida no Japão. Quando nós fomos, assim, entrando pregador, saindo pregador, passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Meu Deus, cadê essa pessoa? No domingo de manhã, o último pregador do evento, entrou aquele homem enorme, branco, vermelho, né? Quando ele chegou, falando, enrolado, a gente olhou uns para os outros, a gente estava espalhado no auditório, a gente levantou assim, olhou uns para os outros. E aí, enquanto aquele homem falava, era como querer voltar para casa. A gente dizia, é isso aí. Pronto, é isso aí. Como é que ninguém vê isso? Quando terminou aquele evento, rapidamente meu líder de mocidade procurou ele e disse, pastor, a gente quer o seu contato, o senhor pode fazer um evento na nossa igreja, assim, a gente é muito simples. Ei, irmão, eu vou para onde Deus mandar. Oi, pastor, então a gente pode pegar... Pode, vamos fazer o seguinte, vem vocês almoçar lá em casa. Menino ficaram louco. Aí foi Natan, Gilmar e outro irmão almoçar na casa do pastor, os meninos ficaram loucos. Quando eles chegaram de tarde para contar para a gente, Natan disse, Janaína, no banheiro dele, tem uma cesta cheia das revistas Old Faith. Mas, meu Deus, eu estou lutando para ter uma Old Faith, faz tempo, ele tem no banheiro. 2 anos depois, a gente faz um evento em Fortaleza, é quando a gente finalmente conseguiu levar o pastor Bud. Ele viajou com Jen, Sâmia, Alexandra e um rapaz chamado João Roberto. Eu não estava no primeiro culto, porque eu estava na intercessão. A gente tinha uma rodízio de intercessão. E eu não ouvi quando avisaram que no dia seguinte ia ter um culto com... quando eu desci, estava avisando, aliás. Amanhã, gente, 3 horas da tarde, tem um culto. Eu entendi que era o pastor Bud que ia pregar. Eu pensei, puxa, eu perdi o primeiro dia, então amanhã à tarde eu estou aqui. Só que era com alguém que o pastor Bud trouxe. E aí, quando eu fui... E a gente esperando, aí quando o João chegou, atravessou assim aquele rapaz magro, de bigode. Aí, pronto pessoal, agora vamos começar a reunião. Aí eu olhei e disse, Natan, cadê o pastor Bud? Disse, não menina, ele não vem não. Por quê? Não é ele que vai pregar hoje não, é João Roberto. Quem é João Roberto, meu filho? É porque tu não estava ontem, mas ele apresentou, ele trouxe a esposa, 2 missionárias e um rapaz. Quem vai pregar esse rapaz? Eu disse, é? Então tá, né? Bom, veio com o pastor Bud, deve ser gente boa. Então tá bom. Quando ele começou a pregar, eu lembro que ele disse que eu disse dentro de mim, eu não falei, eu pensei. Ele pregou, depois ele começou a chorar, se ajoelhou, chamou o louvor. E eu olhando ele lá chorando para Deus, eu olhando. Dentro de mim eu disse assim, rapaz, se eu pudesse escolher a espiritualidade de um rapaz para casar, seria desse menino. Eu juro para você que eu disse desse jeito, na minha cabeça. Foi como se Deus estivesse dizendo, pois não. Pronto, para resumir, esse evento foi em outubro. Eles deixaram um folder do Rema, com as fotos da primeira formatura, que não era Rema, era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Valnice era paraninfa. Nossa, quando eu vi Valnice, fiquei louca. Eu acordava todo dia de manhã no sábado, todo sábado para assistir Valnice, a mestra do Brasil na época.
Eu disse, meu Deus, eu preciso fazer essa escola, eu preciso fazer essa escola. Como eu vou fazer essa escola? É impossível. Minha mãe nunca vai deixar eu sair daqui. Eu sei que, resumindo, eu li aquilo indo e voltando. Decorei todas as palavras. E aí, no final de fevereiro, Joanice disse, Jane, eu não vou para o acampamento da nossa igreja, porque esse ano eu vou para Campina Grande. Disse, como é? No telefone. Na hora que ela me disse isso, o Senhor disse, você vai com ela. Aí eu comecei a chorar. Aí ela disse, Jane, tá tudo bem? Jane, mulher, o que aconteceu? Desliguei. Aí eu me ajoelhei, nessa época eu trabalhava o dia todo e fazia o 3º ano à noite. Eu disse, Senhor, se você falou comigo, você vai abrir uma oportunidade, porque minha mãe nunca vai deixar eu fazer uma viagem para Campina Grande. E aí Deus moveu, e quando eu cheguei lá, quem me recebeu na igreja foi ele. Até a irmã que a gente ia ficar hospedado vir buscar a gente, né? E quando ele levou a gente para o gabinete, que eu entrava no Verbo da Vida olhando tudo. Disse, meu Deus, que coisa fantástica. Entrei nos portais eternos, meu Deus. Aí tinha uns atabaques assim em cima. Aí eu olhei, nossa, eles tocam atabaque, então é de Deus, é. E aí ele me levou para o gabinete. Quando eu entrei lá, tinha 2 quadros emoldurados. Eram os diplomas de pastor Buddy Jane, assinado pelo irmão Reagan. Eu fui na parede e disse, o que é isso aqui? Ele disse, não, é o diploma de pastor Buddy Jane, do irmão Reagan. Eu disse, essa assinatura do irmão Reagan? Meu Deus. Beijei os quadros. Ele ficou impressionado. Ele começou a me mostrar umas fotos da formatura enquanto a irmã não vinha. E eu olhando, disse, meu Deus, uma formatura do Rema é interessante, queridos. 5 anos depois daquela data, eu era diretora daquela escola. E fui diretora por 11 anos. Nunca subestime os pequenos começos. Você nunca sabe para onde vai dar. Amém? E aí nós nos casamos em janeiro de 1996. Vem cá. Vamos terminar assim. Vamos fazer 30 anos de casados. Houveram vários desafios. Eu vou te dizer, quem diz para você que tem um casamento de mar de rosas, essa pessoa não está muito certa do que está dizendo. Porque todo casamento é desafiador. Porque são 2 pessoas muito diferentes tentando conviver juntas. Amém? E o amor, ele é provado não é quando está tudo bem. É quando existem adversidades. E ainda assim você consegue passar pelas adversidades e caminhar na estrada. Então você sabe, é aqui realmente. Amém? Fica de pé.